paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja repousando sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. E é motivo de nos alegrarmos no Senhor, é motivo de nós regozijarmos no Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos livrado, de tantos maus. E esse culto é um culto de celebração, onde nós celebramos ao Senhor pelo dom da vida. É um culto de gratidão, onde nós retribuímos ao Senhor toda a gratidão no nosso coração pela misericórdia e a graça dele ter alcançado as nossas vidas. Amém? Esse louvor que nós iremos louvar agora nesse instante, ele vai falar sobre o amor, vai falar sobre o amor que Deus tem para conosco. Mas ele vai falar sobre ciúmes também. Mas não vai falar em ciúmes naquele que está lá no livro de Gálatas, no capítulo 5. Ele vai falar de um ciúmes que está lá no livro de Tiago, quando Tiago ele relata que quanto ao Espírito que Deus colocou em nós, ele tem ciúmes. Deus tem ciúmes de nós, mas é um ciúme de zelo. E é esse ciúmes que nós iremos cantar agora. O zelo do Senhor para com aqueles a qual Ele ama, a qual Ele gerou, Ele formou para o louvor e a glória dele. Somos feitura do Senhor. Amém? Adore ao Senhor conosco hoje. Glorifique ao Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Tem ciúmes de mim. O teu amor é como um furacão. E eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Jesus me amou. Oh, Jesus me ama. Jesus me amou. Mais uma vez. Oh, Jesus me amou. Oh, Jesus me ama. Jesus me amou. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos formou, nos gerou para o louvor da tua glória, Pai. Nós somos posse tua, nós somos feitura sua, Senhor Deus. Tem ciúmes de mim. Tem ciúmes de mim. O teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então
Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder qualquer sentimento quando lembro que Ele me ama. Jesus me ama. Jesus me ama. Jesus me Oh Deus, obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado pela tua graça, pela tua bondade, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz, ó Pai. Obrigado, Senhor, por ter vertido teu sangue, ó Pai, em favor de nós. Obrigado, Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos, ó Pai. Nós te, ó Pai querido, ó Deus, declaramos, ó Pai, que Tu és o nosso Senhor, ó Pai. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nós te bendizemos, ó Pai. Somos a Tua igreja, Senhor, que clama a Ti, ó Deus, pela Tua presença em nosso meio. Nós te adoramos, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Você crê que o nosso Senhor, Ele é soberano? A soberania de Deus ultraja toda e qualquer autoridade que a gente possa ver aqui na terra. Tudo e qualquer coisa que a gente possa declarar ou julgar ser grandioso não chega aos pés do que é o nosso Deus. Diante dessa pandemia, dessa situação que nós estamos vivendo nesses dias, o medo não pode ser maior do que o nosso Deus, porque Ele é soberano. Amém, igreja? Ele é soberano sobre tudo. Nosso Deus é tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem.
Boa noite, igreja. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom poder estar mais uma vez reunido junto com vocês para podermos cultuar ao Senhor. Separe esse tempo então, reúna a sua família para que nós possamos juntos meditar na palavra e assim sermos edificados por ela. Quero nessa noite orar com você nesse tempo, agradecer ao Senhor por essa oportunidade e pedir que Ele fale ao nosso coração. Hoje, noite de ceia, noite em que nós relembramos o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Separa esse momento agora comigo e vamos orar e desde já, iniciando esse momento da palavra, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Pai, muito obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, ó Deus, por esse momento de podermos meditar na Tua palavra, que é viva, poderosa, que é capaz de transformar o homem. Ó Deus, de trazer ao nosso coração fé, porque a Tua palavra diz que a fé vem por ouvir a palavra. A fé, ela é gerada no nosso coração através do anúncio, Deus, e da oportunidade de ouvir o anúncio do Evangelho. Deus, ministra sobre nós nessa noite, ministra sobre o Teu povo. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações e que possamos ser edificados nessa noite, confrontados pela Tua palavra e que a Tua palavra encontre no nosso coração uma terra fértil, de forma que ela venha dar frutos que permaneçam para a glória do Teu nome. Fala com o Teu povo, ministra sobre a vida da Tua igreja nessa noite. Essa é a nossa oração, desde já no nome de Jesus. Quero então convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 3. Nós vamos ler 21 versículos, mas vamos dar ênfase em apenas um. Mas eu preciso contar o enredo dessa história para você, ler com você na noite de hoje. Diz assim, João capítulo 3, a partir do verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Um encontro entre Jesus e Nicodemos. Jesus diz para Nicodemos que é necessário, então, nascer de novo. O milagre do Evangelho é um novo nascimento. Mas eu quero, na noite de hoje, pensar com você, meditar com você, no versículo 16, um versículo muito conhecido por todos nós. O versículo que, provavelmente, todo aquele que é cristão, aquele que segue a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, provavelmente tem gravado esse texto no coração. Texto muito conhecido. Essa, então, é a essência do Evangelho. Nós precisamos entender que o Evangelho, o ato de Deus salvar, é uma ação feita pela Trindade. Pedro vai falar na sua primeira carta que Deus elegeu os seus na sua presciência, o Espírito Santo santifica pela aspersão do sangue de Jesus, ou seja, toda a Trindade está envolvida no ato da salvação, da regeneração do homem. O texto, então, no qual nós vamos tomar como base hoje é João 3,16. Que diz, vou ler novamente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A promessa da vida eterna. Esse texto, então, como eu disse, carrega a essência do Evangelho. É um extrato das principais questões conectadas ao Evangelho de Jesus Cristo. Deus, amor, fé, eternidade, tratados apenas em um único versículo, que todos nós conhecemos, ou grande parte daqueles que têm uma Bíblia em casa conhece. Guardadas as devidas proporções, João 3,16 é como se fosse uma vacina. Funciona mais ou menos da seguinte forma: o Evangelho, a vacina, é inoculado, aplicado no coração da pessoa. O Espírito convence da necessidade, acompanha. A igreja é o posto de vacinação. O cristão é um enfermeiro. A seringa com o êmbolo e a agulha é a nossa fé. E a mão que aplica é a graça. Uma vez o Evangelho inoculado na alma da gente, ele estimula os nossos afetos, ou seja, o nosso sistema imune, que começa então a produzir antipatia pelo pecado, começa a produzir então anticorpos, produz também amor e glória a Deus, células de memória e resposta secundária. Quem ainda não foi, então, inoculado pelo Evangelho, quem ainda não bebeu dessa essência, não está imune contra o pecado. Aliás, essa pessoa está doente.
doente em fase terminal, condenado então à perdição eterna. O Evangelho, então, na alma da gente, pela fé, nos salva e nos transforma para amar, desfrutar, deleitar no amor de Deus. Deleitar, experimentar da presença de Deus. Aqueles, então, que tomam o Evangelho, desfrutam da vida eterna. É algo que está acontecendo agora, mas não ainda na sua completude. Ainda aguardamos uma viva esperança, mas a promessa irá se cumprir. Mas a pergunta que podemos fazer nessa noite é: o que é vida eterna? É sobre vida eterna, então, que eu quero pensar com vocês nesse versículo, a partir de João 3,16. Vida eterna é vida em abundância, vida plena, a vida que Jesus nos deu. Olha o que João capítulo 10, verso 10 diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou a tenham plenamente. Mas o que é vida plena, vida abundante? Mateus capítulo 5, verso 37, vai nos ajudar um pouquinho a entender isso. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Sim, sim, não, não. Não há mais opções. Não há opção além disso. É ou não é? Vida plena, então, é o mesmo que algo mais, aquilo que passa, aquilo que excede, aquilo que transborda. É vida que excede a vida. É vida para a vida. É vida para além da vida. Vida plena ou abundante é a vida da vida. E aí precisamos parar e pensar um pouco nessa perspectiva. Algo muito profundo que Jesus está nos ensinando. Algo muito profundo que Jesus está ali apresentando para Nicodemos, falando acerca do amor de Deus, o amor que transcendeu toda e qualquer situação. Diante disso, Jesus também vai dizer para Nicodemos que há uma forma de viver que não é vida. O que Jesus está dizendo é que muita gente existe sem viver. A pessoa simplesmente existe. A pessoa simplesmente passa por esse mundo, vive a sua vida, passa a sua existência sem de fato ter uma razão verdadeira para viver. E aí, será que você se enquadra nesse quadro? Será que a gente existe sem viver? Será que pelas situações nós estamos apenas existindo e não estamos vivendo a vida plena que o Senhor tem para nós? A vida na sua vida? Estamos falando de um viver carregado de cor, sentido, alegria, satisfação, confiança, coragem, gratidão, enfim, virtudes que transformam o viver em vida plena, vida abundante. Muita gente existe sem viver. São aqueles que existem como os animais, apenas
satisfazendo os seus impulsos, os seus instintos. Segundo Jesus, esse tipo de pessoa não tem vida. Ela existe sem viver. Morrem e não desfrutam da vida eterna. Tem o triste entendimento, muitos acham que morreu, acabou. Às vezes, um tempo atrás, conversando com um ente querido da minha família, e a pessoa disse para mim, a vida já tão difícil, quando morrer, tudo vai acabar. E aí, conversando com aquela pessoa, eu disse, você que pensa. Quando nós morrermos, aí de fato que vai começar uma história que será ouvida pela eternidade ou morte pela eternidade. Estamos falando nessa noite de vida eterna, vida plena, abundante, vida da vida. Vida da vida. E aí eu quero ver alguns pontos com você, para a gente poder firmar esses ensinamentos no coração. Vida eterna a vida eterna está em Cristo. Olha o que diz João, capítulo 1, verso 4. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. João 14, 6 diz assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida eterna, então, é antes de qualquer coisa, a vida do Filho unigênito de Deus. É a vida de Deus que está em Deus, é a vida sobrenatural. A vida eterna não é a vida que nós temos naturalmente. Para obtermos a vida eterna, nós precisamos recebê-la como um presente gracioso dado pelo próprio Deus. Porque Deus amou. Vida eterna, então, pode ser um dom de Deus. Não é algo que alguém possa fabricar, construir, comprar, trocar, não, é algo dado pelo próprio Deus. Não é resultado de alguma coisa que obtemos, mas de um relacionamento que nutrimos com Deus. A vida eterna está em Cristo. A vida eterna vem até nós através da palavra de Deus. João capítulo 5, verso 24, nos diz assim, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João capítulo 6, versos 68 e 69, nos diz assim, Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. A vida eterna, então, vem até nós através da palavra de Cristo. Isso precisa ficar guardado no nosso coração. O que precisamos aprender também com esse versículo é que Deus atrai as pessoas para a vida que há em Cristo. Não se tem vida eterna, não se tem vida plena, separado de Cristo, à parte de Cristo. Nós, sem a pessoa de Cristo, somos mortos. Estamos mortos em nossos pecados e delitos. Olha o que diz João, capítulo 5, versos 39 e 40. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras,
porque pensam que nelas você tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida eterna. Muitos são conhecedores da palavra, mas não querem ir até a presença de Jesus para terem de fato assegurado a vida eterna. É a pessoa de Jesus que nos assegura a vida eterna em Deus. E aí algo importante que a gente precisa relembrar é que só vai a Cristo para ter vida eterna aqueles que o Pai levar ao Filho. João capítulo 6, versículos 64 e 65, diz assim: contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. O Pai que vai mover através do Espírito, mediante a obra do Filho, a transformação que nós precisamos. Sem Cristo, todos existem sem ter vida. Fora de Cristo não há vida. Deus atrai as pessoas para a vida que há em Cristo. Outro ponto que podemos aprender com esse versículo é: vida eterna se recebe pela fé em Cristo. Todo aquele que nele crê não pereça. Não há outro meio de obter vida eterna senão por meio da fé. A fé nos conecta à vida e a vida está na pessoa de Jesus. João capítulo 15, verso 5 diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Em outra versão, sem mim nada podeis fazer. A vida eterna se recebe pela fé em Cristo Jesus. Outro ensinamento para nós é que a vida eterna se desfruta agora. Nós, aqueles que estão em Cristo Jesus, já começam a desfrutar da vida eterna agora. João 5, 24 diz assim: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não diz terá, mas tem. Aquele que crê já tem assegurado a vida eterna, desfruta dela agora, começa a desfrutar aqui nesse tempo. E aí uma promessa já dita para nós: aquele que crê tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. A fé é o elo, então, que nos une a Deus, a vida de Deus em Cristo, aqui e agora. Vida eterna se desfruta agora. A vida eterna também, mais um ensinamento nesse texto, ela é um relacionamento pessoal. Não é um estado, mas é um relacionamento. João 17, 3 diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Para conhecer uma pessoa, nós precisamos nos relacionar com ela. Não podemos, em relação à fé, apenas conhecer de vista. Nós precisamos ter um relacionamento profundo, um relacionamento íntimo. Vida eterna, então, é o conhecimento
pessoal e íntimo que a pessoa tem de Deus. É o relacionamento do filho com o pai. É uma experiência consciente e prazerosa com Deus através de Cristo Jesus. Lembre-se, a vida eterna é um relacionamento pessoal com Deus. A vida eterna também não se interrompe com a morte. A morte foi vencida na cruz do Calvário, quando Jesus disse: está consumado. Tudo aquilo que ele precisava fazer foi feito, e agora estava nas mãos do Pai. Ele entrega a sua vida como sacrifício vivo nas mãos do Pai. E aí, o Pai o ressuscita ao terceiro dia. João capítulo 11, versos 25 e 26 nos diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? É necessário crer para obter a vida eterna. É necessário crer que a morte não é impedimento, que a morte foi vencida, que a morte já não é mais separação nossa para com Deus. A morte física não tem poder para transformar a vida eterna numa vida temporária. Não tem. Vida eterna não se interrompe com a morte. E aí me faz lembrar do início da minha caminhada cristã. Quando se falava em morte, chegava a me dar um frio na espinha. Eu tinha medo de morrer. Mas, conforme eu ia aprendendo mais de Deus, conforme eu ia conhecendo mais a palavra, conforme a palavra ia penetrando no meu coração, ia gerando em mim firmeza, clareza, convicção. E aí eu já não tive mais medo. Não tenho medo mais de morrer, porque sei muito bem para onde vou. Eu simplesmente vou retornar para o meu lar. Como Pedro diz na sua primeira epístola, que nós somos como forasteiros. Nós estamos aí na dispersão. Nós somos forasteiros nessa terra. A nossa casa, a nossa pátria celestial não é neste lugar. Por isso a morte não interrompe a vida eterna. O que nós podemos aprender nesse texto também é que vida eterna se completa com a ressurreição. João capítulo 6, verso 40, nos diz assim: porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E aí o versículo termina dizendo: e eu o ressuscitarei no último dia. E eu o ressuscitarei no último dia. Jesus não é só vida, Jesus é também ressurreição. Porque a vida eterna só tem experiência completa quando o corpo e a alma se unirem naquele dia, no último dia. Por isso Paulo diz, da forma que diz aos Romanos, no capítulo 8, versos 22 e 23, quando diz: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Entre morte
e ressurreição, o cristão vive um estado de consciência real, já desfruta de um sonho bom. E como é bom ter sonhos bons. Mas a vida e obra de Jesus realizada em nós não é apenas um sonho, é uma realidade. Não estamos falando aqui do sono da alma, mas de um estado tão bom e real como de um bom sonho. Imagine que prazer será esse. Você almeja por isso? Paulo vai dizer, nós estamos esperando ansiosamente. Quais têm sido os anseios do seu coração? Você tem ansiado, esperado, você tem desejado estar na presença do Senhor? Eu às vezes fico pensando, como será naquele grande dia? E aí, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não teremos mais conta para pagar, a coluna não vai doer mais, não teremos que ficar preocupados com tantas coisas que tentam tirar o nosso foco nesse tempo. Por quê? Porque a vida eterna se completa com a ressurreição. A vida eterna também, como o próprio termo já diz, é uma vida que dura para sempre. Pare e pense num instante. Quanto tempo dura o para sempre? Não tem como a gente imaginar. O que sabemos é que é eterno. E aí eu queria contar uma história, para a gente tentar compreender. Imagine um pássaro voando da costa do mar até um campo vasto no meio do país. A cada 1000 anos o pássaro retira um grão de areia da costa do mar e o deposita no campo. Imagine de 1000 em 1000 anos o pássaro leva no bico um grão de areia da praia para o Planalto. Quando o monte de areia se torna no tamanho do Monte Everest, a eternidade estará apenas começando. Isso é para sempre. Isso é eternidade. Vida eterna dura para sempre. Condenação eterna também. Por isso é que nós precisamos lutar, batalhar pela nossa fé. Tanto que aqueles que creem serão salvos, os que não creem já estão condenados. Último ponto para ver com vocês é: vida eterna é necessária para se deliciar na presença de Deus. Por que vida eterna? Por que viver para sempre após a morte? Isso é muito simples. Porque Deus é uma fonte inesgotável. Deus é algo que não se esgota. Deus é alguém que não tem como ser contabilizado. Deus é inesgotável. Jonathan Edwards, um pastor, teólogo congregacional, diz o seguinte: dizia que levará para sempre uma eternidade para nós conhecermos e desfrutarmos as belezas, as delícias e os prazeres inesgotáveis de Deus. Ou seja, duraria uma eternidade para isso. O céu, contrário do que muitos pensam, não será um lugar monótono. Isso eu tenho claro na minha mente e no meu coração. Onde ficaremos sentados em nuvens ou caminhando em ruas de ouro. Olha o que Jonathan Edwards diz num dos seus sermões.
pregado há mais de 250 anos atrás. Olha o que ele diz sobre Deus e sobre a eternidade. A fonte que supre a alegria e o deleite que a alma sente em ver Deus é infinita. A compreensão pode se estender tanto quanto desejar. Ele o faz, mas isso a faz pegar voo por uma expansão infinita e mergulhar em um oceano sem fundo. Pode descobrir mais e mais da beleza e da graciosidade de Deus, mas ela nunca esgotará a fonte. Deus é alguém que não se esgota. Paulo também disse algo a respeito disso. Ao orar, pedindo compreensão, em Efésios capítulo 3, versos 14 a 21, e aí eu quero ler com vocês esse texto. Diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Olha que profundidade Paulo fala acerca disso. E no seu coração há um sentimento de submissão, de entrega, quando ele diz: olha, por essa razão, por entender toda essa obra que o Senhor fez, eu me ajoelho diante do Pai, eu me coloco diante da presença do Senhor, e esse Pai recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Paulo vai dizer que o motivo da oração dele é que a gente possa compreender largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer assim o amor de Cristo que excede todo entendimento. Olha o que Jonathan Edwards diz a respeito desse texto. Nós nunca poderemos voar e subir até atingirmos a altura do amor de Deus. Jamais conseguiremos descer até a profundidade do mesmo, ou medindo, saber o comprimento e a largura do mesmo. Deixemos os pensamentos e os desejos entenderem-se o quanto quiserem. Aqui há espaço suficiente para eles, no qual poderão se expandir para sempre. Bem-aventurados, ou seja, felizes, portanto, são os que veem Deus, que vieram, melhor dizendo, a esta fonte inesgotável. Depois que já tiverem obtido o prazer de contemplar o rosto de Deus por milhões e milhões de eras, eles não vão sentir enfado, nem ficará monótono e maçante. O sabor dessa delícia será
tão requintado como desde o começo. Que entendimento belo acerca da obra que o Senhor está realizando. Na obra que o Senhor fez, já está completa essa obra. A vida eterna, então, ela é necessária para se deleitar na presença de Deus. Deus, então, prometeu a vida eterna para todo aquele que nele crê. Essa é a mensagem de João 3,16. Por isso nós precisamos provar, por isso nós precisamos experimentar, receber no coração. Precisamos crer em Jesus de todo o nosso coração, recebê-lo com fé, abrir o nosso coração e deixar que a palavra penetre nele. Só assim nós receberemos a promessa de vida eterna. Quer saber como será? Começando hoje, aqui e agora, olha o que diz Salmo 16, verso 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Precisamos então receber a Cristo, viver para Cristo, se deleitar em Cristo como alguém que come mel. Só assim viveremos eternamente. Se nós nos reunimos, se nós celebramos, se nós cantamos, se nós servimos uns aos outros, tudo isso é por causa de Cristo. Há alegria, vida plena na presença dEle. Para finalizar, Provérbios 24, 13 e 14 diz assim: Coma mel, meu filho, é bom, o favo é doce ao paladar. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você, e a sua esperança não vai decepcioná-lo. Não queira, então, prazeres dessa vida sem vida. Não tenha medo de abrir mão de uma vida sem vida. Prova e veja, se deleite nos prazeres da vida eterna. Receba a vida para a vida, também além dessa vida. Precisamos crer a cada dia mais em Jesus, o Filho unigênito de Deus. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para todo o que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Vivendo então a vida eterna, como vamos nos preparar para a consumação da vida eterna? Isso está muito claro nas Escrituras. Lendo a palavra da vida, aplicando a palavra da vida no nosso coração a cada dia, deixando a palavra penetrar no nosso coração, entrando, limpando o nosso coração, transformando o nosso ser, mudando a nossa maneira de pensar, a nossa forma de olhar as situações, deixando a palavra fazer o que só ela pode fazer. Que Deus possa te abençoar nessa noite, nos abençoar nessa noite com prazeres eternos. Só em Cristo há uma fé verdadeira. Só em Cristo há uma vida eterna. Que Deus assim te abençoe. Que essa palavra fale ao seu coração. Quero então, junto com você, cear. Quero junto com você então, separe aí os elementos, o pão,
o suco, para que juntos possamos relembrar, trazer à memória aquilo que o Senhor Jesus disse para nós: olha, fazei isso em memória de mim. Só o fazemos, só exercemos esse ato por causa da ordem que Ele nos deu, de lembrar de tudo aquilo que Ele havia feito por nós. Faça isso, separe os elementos para que juntos possamos celebrar vida na vida, celebrar o autor da vida, celebrar aquele que morreu, mas ressuscitou e hoje vivo está à direita do Pai, celebrar aquele que nos comprou por um alto preço, celebrar aquele que deu a sua vida por nós, celebrar aquele que é o dono da igreja, celebrar aquele que um dia retornará a este mundo para resgatar de vez sua igreja. E aí nós seremos transformados. Aí nós de fato nos encontraremos com Ele, como Ele é. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Pegue o pão, lembre-se que Ele entregou o seu corpo em sacrifício por nós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos hoje relembrando, anunciando, celebrando, proclamando, trazendo esperança ao coração de que um dia todas as dificuldades vão passar, de que um dia nós estaremos face a face com Ele, o vendo, o conhecendo de fato como Ele é. Por isso, precisamos a cada dia lembrar, pensar, sonhar com a vida eterna e assim vivermos para Ele, para a glória do Seu nome. Assim, coma do pão. E beba do cálice.
Senhor, muito obrigado. Obrigado, Deus, por nos proporcionar esse momento. De poder exercer esse ato, trazendo à memória aquilo que de fato pode nos dar esperança. Relembrando, Senhor, o sacrifício, a obra realizada pelo Senhor, por amor a nós. O Deus que nos amou, tanto nos amou, que entregou o seu Filho, naquela cruz por nós, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, meu Pai, por podermos experimentar a vida eterna que há em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu uma nova família, uma família de muitos irmãos. Irmãos de toda língua, povo, raça, nação. Há esperança para nós. E essa esperança é o Senhor Jesus. Por isso, Deus, nesse dia, nós mais uma vez te exaltamos, te glorificamos, te bendizemos por tudo que o Senhor é, o autor da vida, o consumador da nossa fé, o nosso Deus. Muito obrigado, Senhor. Eu oro nesse momento pela vida dos meus irmãos e irmãs que estão em casa. Ministra, Senhor Deus, sobre a vida deles, que eles possam ser renovados pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor. Pai, que eles possam ter essa esperança viva, gravada nos seus corações. Ó Deus, e que nenhuma situação possa roubar ou nem menos, ó Deus, tentar embaçar essa visão acerca de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Há uma viva esperança para nós, há uma viva esperança para o teu povo. Por isso nós te louvamos, celebramos ao Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo em nós e por tudo que o Senhor ainda fará. Te louvamos e te bendizemos no nome de Jesus. Desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E que você possa concordar com isso, guardar isso no seu coração, dizendo amém. Que Deus te abençoe e tenha uma semana cheia da presença do Senhor. Como eu sempre tenho dito, é a presença de Jesus que faz toda a diferença na nossa vida. Que Deus te abençoe.